Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, voltando aí à exposição da Escritura do Novo Testamento. Iniciamos esse ano, ou foi ano passado? Filipenses, né? Acho que foi esse ano, né? Ano passado. Finalzinho do ano passado, iniciamos o primeiro capítulo, obrigado aí por ter lembrado, de Filipenses, e aí demos uma parada nesse período de férias e retornamos com uma temática voltada para a liderança da igreja, né? Onde apresentamos ali as funções de presbíteros e diáconos, e agora estamos retornando à exposição de Filipenses, e hoje vamos dar início ao capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu gostaria de fazer essa leitura e logo após a leitura nós partimos para a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Queridos, nós temos aqui uma nova sessão iniciada no capítulo 2, apesar de estar intimamente relacionada com o capítulo introdutório da carta de Filipenses, no seu primeiro capítulo, com aquilo que Paulo expressa lá no final do capítulo anterior, no verso 27, quando ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente no tocante a vós outros, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nesses versos, o apóstolo Paulo vai enfatizar novamente, agora de uma forma mais profunda, a necessidade de haver unidade e harmonia entre os irmãos. Qualidades que são possíveis quando há verdadeira humildade de mente e uma disposição no serviço. Os versos de 1 a 4 vão apresentar um apelo, uma exortação do apóstolo Paulo, que parece que indica que entre os filipenses, ou pelo menos entre algumas pessoas, havia certas disputas, talvez pela ambição de honras e dignidades eclesiásticas, como nós vemos ali em 1 Coríntios, mas o que se dá a entender é que essas coisas estavam acontecendo ali, no meio do povo de Deus, ali na igreja de Filipos. E a Escritura nos compele, a partir dessa exortação, a ter o mesmo parecer e sermos humildes em conformidade com o exemplo de Cristo, que é dado nos versos de 5 em diante, quando ele diz: tendo em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o primeiro verso desse capítulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendes o mesmo sentimento. Paulo aqui claramente está exortando os irmãos que nutrem mutuamente entre si harmonia. Ele está chamando os crentes daquela igreja para que tenham harmonia entre si. Calvino, quando está fazendo um comentário, comenta esse texto, ele chama a nossa atenção para algo importante, interessante, porque ele vai dizer que quando existe desacordo no meio do seio da igreja, nós temos uma porta aberta para Satanás difundir doutrinas ímpias, enquanto que o contrário também é verdade, ou seja, enquanto que permanecer em harmonia seria o melhor baluarte para repelir doutrinas estranhas no meio da igreja. E quando essas coisas desse tipo, existem no meio do povo de Deus, falta de harmonia,
o seu crescimento espiritual, o crescimento espiritual da igreja é retardado e o testemunho perante o mundo é enfraquecido. Paulo, nesse primeiro verso, está querendo que aqueles irmãos provem a sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas. E como é que eles iriam provar isso? Amando seus irmãos e irmãs, por meio da unidade, por meio da demonstração de amor, em que pensamos as mesmas coisas, tenhamos o mesmo sentimento, estamos unidos, como diz aqui o texto, de alma. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se pois vocês receberem qualquer auxílio, estímulo ou conforto de sua vital união com Cristo, se o amor de Cristo para com vocês em tudo lhes supre como um incentivo para um viver ativo, se além disso vocês em tudo se regozijam no maravilhoso espírito de comunhão, e se vocês têm alguma experiência das terras misericórdias e compaixão de Cristo, então provem sua gratidão por tudo isso, amando aos irmãos em casa, ou seja, no meio do povo de Deus. Paulo aqui, com essa condicional, ele não está duvidando que essas coisas estejam presentes ali naqueles irmãos. Mas a ideia aqui é enfatizar que quando essas condições, consolação do amor, comunhão do Espírito, afetos de misericórdia, quando essas coisas estão presentes, a conclusão também se faz presente no verso 2. Completar a minha carreira, ou seja, eles vão pensar a mesma coisa, vão ter o mesmo amor, serão unidos de alma e terão o mesmo sentimento. É isso que Paulo quer mostrar. Porque se essas coisas estão presentes em vocês, consequentemente, a unidade do Espírito também se fará evidente por meio da vida de vocês. Eu gosto desse nome aqui, Wolfgang Músculos. É um teólogo reformado alemão do século XVI. Ele diz, ao comentar esse verso, que se temos o mesmo Espírito, desejaremos evidenciar a comunhão do Espírito entre nós. Ou seja, se nós temos o Espírito de Deus, é algo evidente, porque o desejo é evidenciar essa comunhão no Espírito entre nós, entre os nossos irmãos. E ele diz ainda que devemos nos esforçar muito zelosamente para alcançar essa unidade. É o desejo do nosso coração que essa unidade do Espírito se materialize nas nossas vidas de forma prática, através das nossas atitudes, do nosso comportamento. William Hendricks, parafraseando esse verso, ele apresenta assim: se há, pois, algum estímulo em Cristo, como seguramente há, se há algum apelo persuasivo oriundo do amor, como seguramente há reticências, completem a medida de minha alegria. E a conclusão aqui é muito natural, é muito lógica. Se de algum modo vocês possuem todas essas experiências e participam desses benefícios em Cristo Jesus, então vocês podem demonstrar na vida diária da igreja humildade, harmonia e unidade. E é isso que nós estamos vendo aqui. Provavelmente havia certas disputas ali na igreja em Filipos, disputas entre alguns irmãos, como nós vemos em Filipenses capítulo 4, verso 2, quando Paulo roga para que Evódia e Sintique pensem concordemente no Senhor. E nós precisamos entender que a igreja neste mundo é cheia de imperfeições, e que mesmo entre os crentes é encontrado, ou são encontradas, grande quantidade de imperfeições e fraquezas. Por isso as exortações. Nós não estamos prontos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós estamos sendo preparados por Deus. Nós temos deficiências, nós temos fraquezas. E ao apresentar ou evidenciar essas fraquezas,
temos em nós o Espírito Santo para que essas coisas sejam colocadas no lugar correto. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Hoje nós temos uma nova vida em Cristo e precisamos demonstrar isso, essa nova vida em Cristo Jesus, apesar das nossas imperfeições e fraquezas. George Major, teólogo reformado luterano alemão do século XVI, falando das imperfeições da igreja nesse contexto filipense, ele diz que não devemos imaginar que a congregação cristã nesta vida seja completamente pura e sem qualquer imperfeição. Elas diariamente confessam suas fraquezas quando oram, perdoam as nossas dívidas. Elas são encontradas pecando aqui e ali, já que esta vida não pode ser isenta de pecado e imperfeição. E é por isso que cada pessoa, cada crente deve ser paciente e suportar a fragilidade dos outros irmãos, assim como o apóstolo Paulo vai ensinar isso em Gálatas, e nós lemos esse texto hoje de manhã, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros. E seria muito interessante nós lermos do verso 1 até o verso 3. Olha que interessante que Paulo está falando aqui, dentro desse contexto que nós estamos abordando. Ele diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ainda comentando esse verso, ele completa dizendo, George Major, essa passagem nos mostra que não devemos ficar irritados com os cristãos no momento em que testemunhamos e vivenciamos a fraqueza deles, como o mundo ama fazer, pois até mesmo nos grandes santos testemunhamos fraquezas e imperfeições. O grande problema, meus irmãos, nosso, é acharmos que somos alguma coisa em detrimento de nossos irmãos. Acharmos que somos melhores do que eles por causa de algumas virtudes que nos foram dadas. E até podemos ter virtudes, e temos virtudes e áreas em que desenvolvemos na nossa vida mais do que determinados irmãos. Porque todos os homens se diferenciam dos outros por qualidades e efeitos singulares. Mas como seres humanos, somos iguais a todos, com uma natureza corrompida, tendente aos mesmos pecados e falhas, independente de qualquer virtude que nos foi concedida. Então não podemos de forma alguma ter qualquer sentimento diferente daquilo que Paulo está falando aqui, que representa humildade, e que essa humildade leva à harmonia. Abra 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer: ali, pois quem te faz sobressair? E que tens tu, que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Lembrem que eu falei que o grande problema nosso é acharmos alguma coisa em detrimento dos nossos irmãos? Paulo, nesse texto de Corinto, faz duas perguntas retóricas com respostas negativas, que vão apontar para uma mesma verdade, que tudo que temos recebido vem da mão de Deus. É Deus quem concede dons e benefícios aos homens. Todos e cada um de nós somos seres humanos e estamos em débito com Deus, de forma que precisamos louvá-los por tais coisas que existem em nós, boas, as posses que nós recebemos dele, e consequentemente reconhecer que não existe base para qualquer tipo de arrogância ou sentimento de superioridade no meio do povo de Deus. A Escritura está marcada de textos que mostram, do início ao fim, que somos salvos pela graça de Deus. Que aqueles que se unem à família de Cristo
são os piores aos olhos dos homens. Como Raabe e muitos outros, que aos olhos dos homens eram considerados desprezíveis, mas não aos olhos de Deus, apesar dos seus pecados, por causa de Cristo em nós. Olha o que Tiago fala lá no capítulo 5, verso 17, mostrando essa mesma realidade. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A ideia aqui que um dos maiores profetas era um homem igual a todos os homens, com fraquezas, com sentimentos. E se nos lembrarmos do episódio dos profetas de Baal e a fuga de Elias com medo de Jezabel, nós vamos perceber que Elias, que era aquele homem tremendamente usado por Deus, marcadamente um profeta, era um homem como todos, com imperfeições, com medos, com sentimentos. A gente vai perceber que a Escritura vai nos mostrar que os mais dotados são aqueles que servem outros. E esse é o objetivo dos dons dados por Deus. Tem o objetivo de servir os que não têm ou que carecem daquele dom. A igreja é assim. Por isso que a imagem da igreja é um corpo. E não existe imagem mais bela a respeito da unidade da igreja do que um corpo, um organismo vivo. Abram 1 Coríntios capítulo 12. Nesse texto nós vemos um exemplo de harmonia e unidade no seio da igreja. E o contexto que o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios é um contexto de quê? De desunião, de desacordo, de contenda, de grupos. E Paulo vai mostrar que não é assim, e que não deve ser assim no meio do povo de Deus. E aí no verso 18 ele diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E lá no verso 22 a 27 ele diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A unidade característica da igreja está aí. Nós somos corpo de Cristo, e como corpo fazemos parte de um só organismo, em que Cristo é o cabeça. Não pode haver divisão no meio do povo de Deus. Não pode haver desarmonia no meio do povo de Deus. Não pode haver orgulho no meio do povo de Deus, porque aqueles membros com menos honra que recebem mais honra. Matthew Henry nos dá uma contribuição valiosa quando diz que o princípio sustentado por Paulo aqui em Filipenses é o amor com o qual devemos dar uns aos outros. Por isso que Paulo vai falar que o amor é o maior dom. A busca ali dos coríntios, pelos dons, é porque eles queriam se sobressair sobre outras pessoas. Na realidade, a mentalidade deles parecia a mentalidade do mundo. Não era assim no meio do povo de Deus. Por quê? Porque aqueles que são os maiores, ou se consideram os maiores, eles estão para servir. E Paulo deu uma demonstração dessa. Certa vez ele disse:
Nós, os apóstolos, somos os mais miseráveis, sofremos, passamos fome, para que vocês, a igreja, tenham liberdade. Para que vocês possam gozar os benefícios de Cristo. Ele, um apóstolo, passando por todas essas coisas, e a igreja em paz, em tranquilidade, sendo alimentada pela palavra de Deus. Entender que aqueles que foram colocados, ou seja, que têm dons específicos, e todos nós temos, foram colocados para servir os outros. E nessa temática, nós vamos perceber que nós somos um corpo. E um corpo, ele se completa. Um corpo, ele se completa. Cada membro tem a sua função. E quando eles se juntam, e eles não podem viver separados, quando eles se juntam, eles formam um corpo. Imagine se a perna direita quiser ir para uma direção e a esquerda quiser ir para outra. De vez em quando isso acontece, né? Esses dias eu estava andando na escola, meu sapato é meio liso, a perna foi para um lado, a outra foi para o outro. Vai cair. Por quê? Porque cada um está querendo ir numa direção. Não dá. A unidade da igreja está no cabeça, que é Cristo. E é o amor quem vai sustentar isso tudo. Por isso, a tábua dos mandamentos se divide em dois amores. O amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vimos hoje de manhã que o amor que ele faz, ele perdoa. Ele não traz à luz o pecado dos outros. Pelo contrário, ele encobre, porque ele perdoa. Então não tem a necessidade de trazer à luz. O amor aqui é o que sustenta essa unidade. Abra Romanos capítulo 13, verso 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí esse teólogo, George Meyer, continuando, ele diz assim: vocês experimentaram consolação em Cristo? Então evidenciem essa experiência, Matthew Henry. Então evidenciem essa experiência amando uns aos outros. A doçura que encontramos na doutrina de Cristo deverá abrandar nossos espíritos. Esperamos o conforto de Cristo. Se não queremos ser desapontados, devemos amar uns aos outros. Se não tivermos conforto, onde mais poderemos esperar encontrá-lo? Aqueles que têm um interesse por Cristo têm conforto nele, uma consolação firme e duradoura, e, portanto, devem amar uns aos outros. Prestem bem atenção no que ele vai dizer aqui. Se há algum consolo no amor cristão, percebam que ele está reproduzindo o que o apóstolo Paulo está dizendo. No amor de Deus por vocês, e no amor de vocês por Deus, ou no amor de seus irmãos por nós. Em consideração a tudo isso, tenham o mesmo sentimento. Se vocês alguma vez chegarem a encontrar essa consolação, e se na verdade acreditam que a graça do amor é uma graça consoladora, sejam abundantes nela. Se existe fato a comunhão com Deus e com o Espírito Santo, com Cristo pelo Espírito, se existe a comunhão dos santos, pelo fato de serem estimulados e impulsionados pelo mesmo Espírito, então sintam o mesmo sentimento, porque o amor cristão e o mesmo parecer preservarão a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Se há entranháveis afetos e compaixão em Deus e em Cristo para com vocês, se vocês esperam o benefício das compaixões de Deus, sejam compassíveis uns com os outros. Se realmente existir a compaixão entre os seguidores de Cristo, se todos os que são santificados tiverem uma disposição à piedade santa, que isso se torne evidente entre vocês. Quão convincentes e irrefutáveis são esses argumentos. Acreditamos que essas coisas seriam suficientes para domar o mais rebelde e amolecer o mais duro coração.
Percebam aqui, e é isso que Paulo está dizendo, Matthew Henry pegou isso que o apóstolo Paulo e desenvolveu, ou seja, desenvolveu o que seria essa consolação no amor, essa comunhão no Espírito. Percebam que nessa fala de Matthew Henry, o ponto de partida está na reciprocidade do amor de Deus para conosco, não na disposição do nosso próximo. Nós somos chamados a agir assim com os nossos inimigos, com aqueles que nos fazem mal, com aqueles que se levantam contra nós. Por quê? Por causa do amor de Deus para conosco, não por causa do nosso irmão ou daquela pessoa que nos trata de forma bondosa e eu reciprocamente trato também. Não! A nossa atitude para com o nosso próximo depende daquilo que Deus fez por nós. E é isso que nós precisamos entender. O próprio perdão. Lembrem aí a parábola que fala sobre isso, do credor incompassivo. E o ponto de partida é perdão de Deus na vida dele. Queridos, nesse mundo, nós vamos conviver com imperfeições e pecados. E na igreja também. Mas, no entanto, a vida por vir será totalmente pura e livre de toda fragilidade e fraqueza. E é isso que almejamos, e é isso que ansiamos, e é isso que nós precisamos começar a viver no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo, lá no verso 2, ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Percebam aqui a preocupação de Paulo e o seu cuidado com a igreja de Cristo. Ele nutria pouca ansiedade com relação a si mesmo, desde que tudo estivesse bem com a igreja. A preocupação dele era com a igreja de Cristo. E apesar da condição em que ele estava, encarcerado, reconhecido como digno de punição capital, nada disso impedia que ele nutrisse, experimentasse a alegria por causa da igreja de Cristo, porque aqueles irmãos estavam vivendo de modo digno do Evangelho. E lá no verso 17 ele diz isso no mesmo capítulo: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. E Paulo, nessas palavras, completai a minha alegria, mostra a satisfação de um ministro quando vê o povo de Deus tendo o mesmo sentimento e vivendo em amor. É a mesma coisa que um pai, né? Quando olha para o filho e vê o filho fazendo determinadas coisas que você ensinou. Às vezes numa atividade, sei lá, de trabalho, alguma coisa assim, ou até mesmo um ensino moral. Como você se alegra? Por quê? Porque você vê que aquilo que você ensinou, ele aprendeu e está praticando, e você acha lindo. E aqui, a atitude pastoral também é a mesma. E disso nós podemos inferir a grande bênção que é a unidade da igreja e o nível do ardor com que pastores devem agir para assegurar essa unidade. Vemos isso aqui no apóstolo Paulo. Paulo tinha sido usado por Deus para levá-los à graça de Cristo e ao amor a Deus. E agora ele espera que esses mesmos irmãos que tiveram contato com esse evangelho andem de conformidade com ele, em unidade no Espírito. E aí nós podemos reconhecer nessas palavras do apóstolo Paulo a principal indicação da condição próspera de uma igreja.
quando nela prevalecem mútuo acordo e harmonia fraternal. O que Paulo esperava? Está muito claro aqui, né? Paulo esperava que eles pensassem a mesma coisa, tivessem o mesmo amor, fossem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, porque Deus tinha agido no meio deles, e se mostrava presente na vida daqueles irmãos. Então, ele esperava isso como consequência da ação de Deus no meio do seu povo. E Paulo esperava, nessa perspectiva, no verso 2, unidade, humildade e solicitude. 3 coisas, ou seja, 3 graças que estavam estritamente relacionadas. É lógico que nenhum dos filipenses ali podia ser exigido perfeição absoluta nessas virtudes. Mas o que nós podemos ver aqui, de uma certa forma, que havia ausência dessas virtudes. Elas já poderiam ser notadas, como nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, verso 2, essa falta de humildade, unidade e solicitude entre Sintique e Evódia. E a preocupação do apóstolo Paulo é que essas coisas não existissem no meio do povo de Deus. Quando nós entendemos o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus, e que é o pecado, e quem nós somos, não podemos ter determinados tipos de comportamento. E um deles é o orgulho ou a falta de humildade. A humildade é a primeira característica do cristão. É a primeira coisa que o caracteriza como crente. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque lá em Mateus, quando o Senhor vai falar sobre o cidadão do céu, as bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças é pobre de espírito. A humildade, ou seja, reconhecer quem nós somos e quem é Deus, é a primeira noção que nós devemos ter como cristãos. Paulo esperava dessa igreja essas 3 coisas: unidade, humildade e solicitude, ou seja, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E eu gostaria de falar de todas essas características, ou essas graças. Henry Airy, professor e pastor puritano inglês do século XVI e XVII, diz que Paulo exorta a igreja a, primeiro, dentro desse conceito de unidade, que tenham o mesmo amor, isto é, que amem as mesmas coisas no Senhor, que estejam de acordo, isto é, concordem em suas vontades e desejos no Senhor, que tenham uma só opinião, ou seja, que concordem na doutrina e na verdade de Cristo Jesus. A harmonia pela qual Paulo roga é de natureza distintivamente espiritual, que é demonstrada por essa unidade. É uma harmonia, unidade em disposição, amor e propósito. E o Senhor Jesus, na sua oração, pediu isso para a sua igreja. Lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, era isso que o Senhor pedia a Deus, para que o seu povo fosse assim. E ele diz lá no verso 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade na vida da igreja vai mostrar isso, vai mostrar o evangelho marcado na vida da igreja. Nós precisamos entender que somos uma família em torno de um mesmo propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus em nossas vidas. E nós devemos nos tratar dessa forma, como família. Eu sempre digo que na Escritura a família da fé é muito mais importante do que a família de sangue. Eu falei, pastor, o que é isso? É verdade.
E por quê? Porque nem sempre a família de sangue faz parte da família da fé. A própria Escritura vai dizer que existe amigo mais chegado que irmão. E a unidade do Espírito vai nos alinhar muito mais, vai nos unir muito mais com determinadas pessoas que às vezes não fazem parte da nossa família, mas são irmãos em Cristo. E para nós são verdadeiros pais, irmãos, mães e companheiros. Por quê? Porque o que faz isso é a unidade no Espírito de Deus. E nós precisamos conceber a família de Cristo como família. Porque quando existe algum probleminha em casa, né? Você corre para resolver, porque você não quer ficar em inimizade com o irmão. Você não quer ficar sem falar com o seu irmão, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu marido, ou com sua esposa. Você não quer. Porque isso demonstra o quê? A falta de unidade. O distanciamento, a falta de diálogo demonstra isso. E aqui, abrindo um parênteses, né? É inadmissível. Inadmissível. Eu sempre falo isso quando falo sobre relacionamento conjugal. Um marido ficar sem falar com a esposa. Isso aí é inadmissível. Pode até ficar chateado com ela, ou ela com você. E esse chatear-se, né, mostra o meu pecado e o pecado dela. Os dois estão em pecado, em geral. Mas jamais a comunhão deve ser rompida. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível também no meio do povo de Deus. E nós precisamos fazer tudo o que está à nossa disposição para que, se essas coisas acontecerem, nós nos reconciliarmos o mais depressa possível. Por quê? Porque somos família. Não é assim que acontece? Ou pelo menos deveria acontecer. Há um tempo atrás acontecia isso normalmente nas famílias, né? Às vezes acontecia alguma coisa que o pai se aborrecia com o filho, ou o filho se aborrecia com o pai, ou o pai se aborrecia com a esposa, né? Algum conflito familiar. E aí as pessoas corriam para resolver, para que a comunhão não fosse rompida. E se nós agimos assim na família de sangue, nós precisamos agir muito mais assim na família de Deus. E olhar esses nossos irmãos como irmãos em Cristo Jesus. Olha o que Efésios capítulo 2, verso 19 vai dizer. A palavra de Deus diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e família de Deus. O que antes havia uma separação completa entre judeus e gentios, entre a família da fé e aqueles que não eram da família da fé. Hoje eles estão numa mesma família. Por quê? Porque eles agora fazem parte da família de Deus. Foram alcançados pela graça de Deus. E agora essa separação, ela é desfeita em Cristo Jesus. Somos concidadãos dos santos. Somos família de Deus. E a unidade tem que ser buscada. A comunhão tem que ser buscada. Calvino diz que pensar a mesma coisa se refere a estarem unidos nos conceitos e inclinações, pois Paulo faz menção de concordância em doutrina e amor mútuo. Nós já escutamos isso por aí, unidade na diversidade. E é isso que acontece no meio do povo de Deus. Unidade na diversidade. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo Espírito. Então nós temos a necessidade de exercitar essas coisas em nossa vida como fruto do amor a Deus e da gratidão pela consolação de amor do Senhor, pela comunhão do Espírito que nós temos
e pelos entranhados afetos de misericórdia da parte de Deus para conosco. Matthew Henry vai dizer que o mesmo amor que devemos expressar aos outros, estes são compelidos a expressá-los a nós. O amor cristão deve ser um amor mútuo. Ame e você será amado, sendo unidos de alma e mente, não impedir e contrariar ou incentivar interesses separados, mas concordar a respeito das grandes coisas de Deus e manter a unidade do Espírito em outras diferenças. A família é um celeiro para essas coisas. Eu, quando falo às vezes para casais, eu digo, quantas vezes eu e Simone nós não concordamos com algumas coisas? São poucas. E às vezes eu quero convencê-la, eu quero que ela pense como eu, porque ela está errada, pelo menos eu acho. Mas ela não muda de ideia. E aí? O que eu vou fazer? Nada. Eu vou caminhar com ela, vou amá-la e vou me relacionar com ela como se ela concordasse comigo naquele ponto. Essas coisas não podem nos separar. Nós não podemos ficar separados ou faltar harmonia, E nessas circunstâncias, quando existe aí uma questão aí, de liderança ou prioridade, ela vai ter que me seguir naquela decisão. Porque ela é minha esposa, eu sou o cabeça, eu vou responder diante do Senhor. Mas em coisas que não necessariamente estão relacionadas a isso, nós vamos ter que caminhar juntos, e ela pensando diferente. E eu não tenho que me morder por causa disso, nem mordê-la, por causa disso. Isso vai demonstrar unidade, vai demonstrar harmonia, você respeitar. Como a gente tem ouvido aí, o contraditório. Respeitar que aquela pessoa que você mais ama, que queria que pensasse da mesma forma que você, ela não pensa. E aí, no caso, ela vai respeitar, caso de liderança, e vai seguir. Se não for um caso de liderança, eu vou respeitar, não que não respeite da outra forma, mas e vamos seguir. E dessa forma a unidade e a harmonia no lar permanecem. Nós não podemos ficar levantando bandeiras dentro das nossas igrejas e criando conflito, desarmonia e falta de unidade por causa disso. Agora percebam que não é em questões doutrinárias. Percebam quando Paulo questiona e critica os irmãos lá em Corinto, não é em questão doutrinária. Porque em questão doutrinária, aquilo que é revelacional, não tem negociação. Aquilo que a Escritura fala, verdade, não tem negociação. Mas não há mais nada. E é essa unidade que nós temos que ter, a unidade no Espírito da Palavra de Deus. Mas aquelas coisas que são secundárias, que não estão relacionadas diretamente a isso, a verdades absolutas, nós precisamos ter harmonia, respeitar e manter a unidade. E não criar grupos como a igreja de Corinto. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. E aquela bate-boca, aquele disse-me-disse. Provavelmente falsos testemunhos surgiram, outras coisas mais, porque nós vimos hoje de manhã que as contendas surgem disso também. Então muita coisa estava acontecendo ali na igreja de Corinto, que muitos de nós poderíamos dizer que aquilo não é igreja de Cristo. Aquela igreja ali, aquilo ali não é igreja. E aí Paulo, no primeiro capítulo da carta dele, ele diz assim, aos santos em Corinto. Quer dizer, apesar de nós e dos nossos pecados, nós somos santos aos olhos de Deus. Essa unidade, queridos, ela vai se manifestar em todo o esplendor ali no Salmo
133, quando diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Percebam o que isso representa na vida da igreja. A unidade de mente, a unidade de coração. É essa unidade de mente e coração que vai fazer com que nós nos alegremos com o sucesso dos nossos irmãos e nos entristeçamos com os seus conflitos, com as suas aflições. É essa unidade que nós vamos ter. Porque, como nós somos corpo, se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Se um membro se alegra, todo membro se alegra com ele. Por quê? Porque somos um corpo. Nós não podemos estar divididos. Por quê? Porque temos uma única cabeça, que é Cristo. E se temos uma única cabeça, todo o corpo vai sofrer. Quando um membro está sofrendo, e todos se alegrarão quando esse irmão se alegrar também. Não pode ser diferente. Se nós temos o mesmo desejo, as mesmas aspirações em Cristo Jesus, e se nós temos o mesmo entendimento da palavra, e que nós devemos ter, nós temos que agir dessa forma. Às vezes, quando você sente, machuca um dedinho, né? Todo o teu corpo sente, apesar de ser só o dedo lá. Todo o teu corpo sente. O corpo todo vai sentir. Por quê? Porque somos um organismo. E é assim que Deus quer que nós tenhamos uma atitude com os nossos irmãos. Lá no verso 27 ele diz assim: para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Essa expressão é muito significativa, porque fala de coração, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe o que significa isso? Eu vou dar um exemplo bem mundano. Você ser torcedor do Flamengo e sentar para ver o jogo do Vasco com outro time, às vezes até com o seu time, e torcer pelo time, porque aquele time é do time do seu filho, porque os seus filhos são vascaínos, e você fica feliz porque eles estão felizes. Isso é unidade. Apesar de serem inimigos no futebol, vorazes, Flamengo e Vasco, eu ali, no torcedor do Flamengo, apesar de não ser um apaixonado por futebol como eles são, mas estou ali torcendo pelo meu arqui-inimigo, para que ele vença. E ao final de tudo, levante a taça, enquanto meu time está lá embaixo, perdeu. Isso é unidade em amor. E é isso que a igreja de Filipos manifestava com Paulo. Tem um exemplo mundano, né? Agora vou dar um exemplo santo. Quando ele diz que, lá no capítulo 4, ele estava sozinho e nenhuma igreja se juntou a ele, nenhuma. Mas aqueles irmãos ali, preocupados com o apóstolo Paulo, preocupados com o evangelho, contribuíram além das suas necessidades. Como foi com a igreja em Jerusalém, quando Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 8. Que os irmãos da Macedônia
E a cidade de Filipos era uma região da Macedônia. Não tinham condições, mas rogaram o apóstolo Paulo, o obrigaram praticamente a levantar uma oferta no meio da igreja, porque os irmãos lá em Jerusalém, que eles não conheciam, estavam passando necessidade. Isso é unidade em amor. E é isso que a Escritura nos chama como irmãos em Cristo. Porque se essas coisas existirem, em especial humildade, unidade, se essas coisas existirem no meio do povo de Deus, todo e qualquer intento de Satanás para dividir a igreja se transformará em nada. Porque a igreja está unida, no mesmo espírito, batalhando juntos, com os mesmos objetivos, com uma só alma, com um só coração. Eu vou parar por aqui, queridos. E na próxima semana nós vamos continuar falando sobre os outros pontos levantados aqui. A humildade, o desprendimento, né, no serviço. Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. E que fosse algo que você lutasse na sua vida, no meio da igreja. A unidade, o amor para com os nossos irmãos, como fruto da graça de Deus, como resposta, como gratidão daquilo que Deus fez por nós. A consolação de amor que o Senhor deposita em nós, a comunhão que nós temos do Espírito, os afetos e misericórdias lançados sobre nós, redunde em nós no exercício da unidade no meio do povo de Deus. Vamos orar.